Lendas com flores. Voz Iba Mendes. A lenda dos lírios, de Terezinha Caldas. Contam que, às vésperas do Natal, lá vinham andando São José e Nossa Senhora para o recenseamento em Belém. Já perto do menino Jesus nascer, caminhava Maria exausta, olhos baixos, recolhida docemente em oração. Divisando ali adiante um pequeno lago, São José parou, a fim de que a Virgem pudesse descansar. E ela, com seus gestos mansos, passou um instante suas mãos pequeninas na água fresca, sorvendo-a em concha. Notou então o digno companheiro de Maria que, num repente, surgiam do espelho das águas maravilhosas flores de neve. Nossa Senhora não reparara o milagre e, olhando extasiada, perguntou a José como se chamavam. E o santo varão, que notara pelos caminhos coisas estranhas, grupo de pombos voejando em forma de cruz sobre a cabeça eternamente inclinada da Virgem, e mais outras a lhe pousar confiante nos ombros, respondeu para não perturbar a santa modéstia de Maria. São lírios, flores que trazem a forma de dedos brancos e afusados nas suas pétalas de cetim. E assim nasceram os lírios, o belo emblema da pureza. As Rosas da Caridade, de Delminda Silveira. Isabel, a formosa e compassiva rainha da Hungria, era o anjo consolador dos pobres vassalos, desde os arredores do seu castelo, a muitas léguas distante. Um belo dia, caminhava a piedosa soberana, acompanhada unicamente de sua fiel donzela, por um dos mais escuros carreiros do campo, levando no regaço do manto pão, ovos e outros comestíveis mais, destinados aos seus pobres, quando em volta do caminho encontra-se face a face com o severo esposo que voltava da caça pelos montes. Surpreendido este de vê-la assim curvada caminhando, como se a custo levasse pesada carga, estende a mão ao regaço que ela atemorizada conchegava ao seio, dizendo: "Que levais aí, senhora?" "São rosas", responde-lhe timidamente a santa. "Vejamos essas rosas", tornou ele com um irônico sorriso, pois que era passada a estação das flores, e nem pelos campos, nem nos seus magníficos jardins se via desabrochar alguma rosa. E, desprendendo com violência o regaço que a caridosa mão colhia, só de rosas brancas e purpurinas viu cobrir-se o solo sobre o qual Isabel caiu de joelhos, no meio da mais primorosa alcatifa. Atônito, quis então o desumano senhor reanimar a esposa com suas carícias, porém deteve-se deslumbrado pela aparição da imagem luminosa de um crucifixo que, pairando por sobre a cabeça de Isabel, a envolvia no suavíssimo clarão de uma bênção divina. O arrependimento, os remorsos, pungiram o coração antes insensível do soberbo Landgrave, que, prostrando-se com recolhimento verdadeiro, levantou uma daquelas maravilhosas flores, guardando-a por memória do glorioso sucesso com que Deus quisera rasgar-lhe a venda que aos olhos da alma ocultava as misérias humanas, bem como os inefáveis encantos da caridade divina. Agora, humilde, pedia à esposa que continuasse sua piedosa jornada, sem o menor receio, e, de volta ao castelo, meditava no poder do amor de Deus. Por eterna memória deste milagre da caridade, ao lado de um antigo carvalho, cuja sombra tivera lugar tão providencial encontro,
Ele mandou levantar uma suntuosa coluna encimada por uma formosa cruz, grata lembrança daquela que, resplandecente mais que a coroa da realeza, viria fulgir sobre a imaculada fronte da bem-aventurada Isabel. A lenda da rosa é a mais bela de todas as rosas, diziam à sua passagem os velhos moradores da colina verdejante. Na verdade, era uma lindeza em flor aquela criatura, de olhos negros e profundos, como a voragem dos abismos. Aos 18 anos, a vida se lhe desabrochava sorridentemente para a felicidade suprema. Em derredor, tudo se lhe afigurava uma indefinida primavera, na sua eterna aleluia de floração, a aloirecer as manhãs rútilas de sol e a pratear as noites luzentes de luar. Afastada do torvelinho humano, onde rastejam as ambições incontidas e as angústias torturantes, Rosa vivia descuidosamente, ao sol e ao vento, na simpleza dos costumes, entre gentes cheias de candura e de bondade. O seu maior encantamento na ternura das horas que deslizavam consistiam em orar com todo fervor, como a ensinaram na sua adolescência. E, toda entregue a um misticismo suave que lhe era bem espiritual, Rosa passava horas e horas a cultuar a santa que a adoração dos crentes colocou entre flores e luzes na ermida da colina. Genuflexa, numa atitude de enlevo religioso, ela ali se deixava ficar naquela prece que se evolava para o alto, como pedaços de sua alma simples e boa. Os seus olhos negros e profundos, como a voragem dos abismos, lembravam então monjas piedosas recitando salmos à beira dos altares. Todas as tardes, quando o ângelus soava melancolicamente, abrindo o sacrário de todas as recordações, Rosa encaminhava-se para a ermida, onde ia fazer preces e orações. Mal apercebiam ao longe o perfil atraente de Rosa, no esplendor da sua mocidade forte e na pureza do seu coração delicado e casto, diziam os velhos moradores da verdejante colina. É a alma mais bela de todas as rosas. Passaram-se os anos. Rosa, a lindeza em flor, que vivia descuidosa ao vento e ao sol, desapareceu para todo sempre, como uma luz acariciadora que se apagasse, deixando trevas em derredor. Não se ouve mais na colina verdejante a alegria ruidosa que somente a sua passagem despertava aos velhos moradores. Paira agora naquele lugar a tristeza das coisas indefinidas. Contam ali que na fluidez da claridade das manhãs rútilas de primavera, Rosa aparece como uma ressurreição milagrosa, a florir os vales na pompa austera do seu manto de verdura, embelezado pelos botões de ouro das árvores silvestres. E todos os lábios, como num hino de louvor, ainda parecem murmurar: é a mais bela de todas as rosas. A Rosa de Ouro, de Marina Tricanico. Era uma vez uma princesinha linda como os contos de fadas e meiga como um sorriso de amor. No seu castelo formoso ela vivia feliz. Nada pensava que não obtivesse, e o velho monarca, seu pai, não poupava esforços para lhe satisfazer os mais pequeninos caprichos. E assim, levada mansamente pela estrada da vida, só encontrava flores no caminho, só pétalas das estrelas da terra lhe serviam de tapete ao caminhar. E à noite, quando o beijo da neve do luar lhe osculava a fronte, quando nas pupilas azuis refletia o céu mais azul ainda, punha-se a sonhar. Um imperceptível sorriso lhe enfeitava os lábios, enquanto seu coração feliz arquitetava 1000 aurifulgentes ilusões douradas das suas ridentes primaveras.
Mas um dia a princesinha sentiu-se só no seu recanto formoso, tão só que não mais a satisfaziam as suntuosas recepções do seu palácio e as festas de alegrias cheias. Foi uma vez quando fitava a peregrina noite e o céu de estrelas recamado e o beijo branco do luar a acariciar-lhe a face, que alguém, talvez a própria fantasia, lhe segredou baixinho, tão baixinho que ela mal ouviu: amor. E desde então, entre seus sonhos sempre realizados com ternura, ela ficou triste. O príncipe encantado das suas ilusões deveria ser lindo como ninguém, ter nos olhos a radiosidade do azul do céu, ter nas pupilas a carícia de um beijo e nos lábios a meiguice de uma palavra de amor. Deveria ser tão difícil de encontrá-lo. Ao vê-la melancólica, o bom monarca interpelou-a. E ela, sempre confiante para com seu pai, lhe confessou a fraqueza e o capricho do seu coração. Terás teu príncipe, mas como escolhê-lo, filha? São tantos os reinos que nos cercam, são tantos os príncipes que já aspiram à tua mão, que não sei como hei de encontrá-lo. A princesinha, a sorrir, resolveu colorir a sua fantasia com outra fantasia e falou: será meu noivo o príncipe que me trouxer a mais linda rosa do universo, uma rosa de pétalas de ouro sobre um cálice de diamantes e um cabo de esmeraldas, a oscilar quando a brisa passe, ser frágil como as rosas verdadeiras e ter sobretudo um perfume inebriante. Deve também ter vindo do seio da terra como as outras todas. Quem me satisfizer esse desejo será o meu noivo encantado. Tudo isso, filha, disse sorrindo o monarca. Entre todos os príncipes que nos cercam, nenhum te agradará? Somente aquele que me trouxer a rosa de ouro. E a princesinha, no seu lindo castelo, sonhava então: 1000 príncipes lhe trouxeram rosas de ouro, mas não a rosa que satisfizesse o seu pueril capricho. O velho rei sorria ante a fantasia impossível da sua filha. Um dia apresentou-se ao rei e à princesinha o mais lindo príncipe que até então ali viera. Ele tinha nos olhos a radiosidade do azul do céu, nas pupilas a carícia de um beijo e nos lábios a meiguice de uma palavra de amor. A rosa? Perguntou-lhe encantada a princesinha. E ele, fascinado, respondeu-lhe: Alteza, há tempos busco em vão uma rosa que satisfaça aos vossos augustos desejos. Vim apenas para dizer-vos que era impossível olhá-la e também para vos conhecer. E eu sou obrigado a declarar-vos que, desde este momento, a rosa tão difícil de se achar foi para mim encontrada. A rosa, príncipe, balbuciou a princesinha. Onde está? Não a poderei dar-vos jamais, respondeu-lhe o príncipe. A rosa que achei e que guardo imperecivelmente no meu coração tem todos os predicados exigidos, e mais um. Ela poderá dar-me a felicidade. A rosa, balbuciou novamente a princesa. Jamais poderei oferecer-vos o que me pedis, porque a rosa de ouro, a rosa mais linda do universo, tão linda como nenhuma, sois apenas vós mesma. Dizem que algum tempo depois, naquele velho e lindo castelo, realizaram-se as bodas do príncipe, que tão bem soubera conquistar o coração da princesa, e desta que ficara fascinada ante a resposta do seu príncipe encantado. Assim somos nós, pobres corações humanos. Às vezes são tantos os sonhos que arrebatam a nossa alma, são tantas as suas aspirações, que basta a realização da mais ínfima e pequenina, agora transformada em maior e melhor, para que nos torne completa a felicidade. A princesinha também sonhou tanta coisa, mas apenas teve o seu príncipe e não a completa realização dos seus desejos. Mas foi muito feliz, tão feliz como se o seu espírito sentimental houvesse achado no amor a sua fantástica e linda rosa de ouro.
A rosa mágica. Faz muitos anos vivia em certa cidade uma moça boa, mas feia e pobremente vestida. Por isso ninguém fazia caso dela. Sua madrasta, ao contrário, era linda, mas muito orgulhosa e cheia de vaidade. Não falava com quase ninguém e andava ricamente vestida para parecer ainda mais bonita. Um dia a moça foi passear e encontrou uma velhinha sentada à beira da estrada. Vendo-a triste e sozinha, perguntou-lhe se precisava de alguma coisa, se estava com fome. Estou com sede, respondeu a velhinha. Aqui perto há um poço, mas é muito fundo e eu não posso apanhar água. Então a moça foi até o poço, apanhou água numa caneca e deu à velhinha. Durante 6 dias seguidos, repetiu seu passeio até o mesmo lugar e deu de beber à velhinha. No 7º dia, quando chegou à beira do poço para apanhar água, notou que a velhinha não estava no lugar de costume. Procurou-a e, não a encontrando, continuou seu caminho. De repente, viu aparecer uma mulher muito bonita, coberta com um lindo manto verde, enfeitado de brilhantes, e que trazia uma rosa na mão. Sou uma fada, disse a mulher chegando perto dela, mas estive transformada na velhinha a quem você deu água durante 6 dias. Agora vou recompensá-la, dando-lhe esta rosa. Tome e ouça. Hoje à noite haverá um grande baile pelo aniversário do príncipe. Se a convidarem, vá e não tenha medo, que eu a protegerei. De noite a madrasta foi à festa e levou a moça para fazer-lhe companhia. Ao entrarem no salão de baile, a madrasta ia na frente, linda, ricamente vestida e certa de que ganharia o amor do príncipe. Atrás dela ia a moça de cabeça baixa, pobremente vestida. Viu o príncipe, logo se encantou por ele, mas pensou: com tantas moças bonitas por aqui, ele nem me notará. Distraidamente pôs-se a cheirar a rosa que a fada lhe tinha dado. Então, sem que ela percebesse, o seu rosto foi ficando bonito e as suas roupas se tornaram vistosas. E todos começaram a admirá-la e a perguntar: quem será? Alguma princesa? O príncipe, atraído também pela sua beleza, tirou-a para dançar e os dois dançaram a noite inteira, encantados um com o outro. A madrasta ficou uma fúria. No dia seguinte, o príncipe, apaixonado pela moça, foi à sua casa pedir-lhe que o aceitasse por marido. Ela, quase chorando de alegria, concordou e o casamento foi marcado para daí a uma semana. A madrasta ficou ainda mais furiosa. Começou a imaginar o meio de conseguir o amor do príncipe. Afinal, na tarde desse mesmo dia, chegou perto da moça, tirou-lhe a rosa da mão e lhe disse: foi isto que fez o príncipe gostar de você. Agora eu cheirarei a rosa e ele se apaixonará por mim, desmanchando o noivado com você. Pode dizer adeus ao seu casamento. A moça desatou a chorar e a madrasta começou a cheirar a rosa. Aconteceu, porém, que tudo o que a madrasta tinha de mal por dentro se refletiu no seu rosto e no seu vestido, e ela ficou feia e esfarrapada. Quando se olhou ao espelho, quase morreu de desgosto. Uma semana depois, no meio de grandes festas, a moça e o príncipe se casaram. E enquanto os dois se abraçavam imensamente felizes, a madrasta, envergonhada, deixava a cidade para sempre. O pecado da flor. Texto e voz, Iba Mendes. Conta-se que um piedoso sacristão, homem santo e temente a Deus, morreu subitamente enquanto fazia suas preces matutinas. Sua alma ascendeu num lance de tempo aos céus, onde fora recebida por uma legião de anjos, cujas vestes se assemelhavam às dos mortais, e os quais se mostravam jubilosos com a sua chegada, como se tivessem preparado com antecedência uma gloriosa festa em sua homenagem.
O beato, embora confuso, sentiu que de fato fora arrebatado ao seio de Abraão e que estava ali para receber o seu tão almejado galardão. Desde que assumira suas atividades na sacristia da igreja, entregou-se de corpo e alma ao seu ofício, acreditando que por meio deste árduo trabalho alcançaria os tesouros celestiais e a consequente vida eterna. Inicialmente, seus olhos fitavam em êxtase cada ponto daquele glorioso recinto, como se buscassem encontrar ali o próprio Senhor em pessoa, o qual, em recompensa pelo seu esforçado labor na terra, deveria recebê-lo com uma coroa de ouro reluzente na sua santa destra. Em seguida, fixou seu olhar ao longe e viu um vulto como de uma sombra, o qual parecia acenar-lhe com as mãos, como que o convidando a se aproximar. Os mensageiros de Deus abriram então passagem, e ele avançou apressadamente em trote. Correu sem parar durante um tempo indeterminado, porém, quanto mais progredia em seus passos, mais longe ficava da estranha miragem, de modo que nunca a alcançava. Exausto, sentou-se numa pedra, sendo rodeado pela miríade de anjos, que agora declamava em coro uma trova mundana. Até nas flores se encontra a diferença da sorte, umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Tomado de grande espanto com a entoação de um canto profano por seres tão gloriosos e santos, sentiu sua alma titubear num mar de dúvidas. O que significaria tudo aquilo? Súbito, ergueu-se num salto e seguiu em grande velocidade por uma vereda escura que se alongava até um imenso lago, cujas águas pareciam refletir a cor brilhosa do ouro. Uma embarcação dourada o aguardava junto a um imponente farol, o qual tinha como foco luminoso uma enorme tocha acesa que, além de clarear a vista, também aquecia o corpo, e de tal modo que o suor descia em bagas por todos os seus poros. Lembrou-se então de uma passagem das Escrituras, a qual discorre sobre a Nova Jerusalém, cidade celestial adornada de toda espécie de pedras preciosas. Foi quando cogitou para si a ideia de que poderia estar em alguma região desta esplendorosa cidade e que aquele barco seria o veículo divino que o transportaria à majestosa presença do Senhor. O barqueiro que o recebeu tinha um semblante austero e carrancudo, e o barco, que de longe fazia transparecer a mais pura ostentação da divina luz, era na realidade de aspecto caótico e terrivelmente amedrontador. Sem dizer uma só palavra, o misterioso homem remou a toda pressa, enquanto o outro, imerso em absoluta confusão, parecia agora vacilar quanto ao glorioso destino que lhe aguardava, e permaneceu durante o longo trajeto, introspectivo e todo mergulhado numa melancolia que mais transparecia dor e desespero. Quando chegava ao termo da viagem, deu por si que apenas ele seguia no barco, e isso o impressionou sobremaneira. Desceu. Enquanto seguia por uma montanha íngreme e escura, olhou para trás e viu a embarcação tomada de imensas labaredas, a que se seguia um grande estrondo, que fez espargir pelos ares um cheiro acre de enxofre. Tomado de imenso terror, caiu de joelhos, ergueu as mãos aos céus e clamou misericórdia para sua miserável alma pecadora. O inferno é o meu destino, pensou. Mas por quê? O que fizera de errado para merecer tão terrível castigo? Não se lembrou de nada. Toda a sua vida não fora outra coisa senão piedade e dedicação à causa santa do Senhor. Ao alcançar o cimo da montanha, avistou bem à sua frente, pairando no ar,
uma enorme balança com 2 imensos pratos pendentes, um dourado como ouro, o outro escuro como carvão. Agora, tomado de nova esperança, tinha certeza que no primeiro prato seriam pesadas suas boas ações, suas esmolas, suas virtudes evangélicas, suas incontáveis penitências, enfim, toda a sua vida de devoção e santidade. Por isso apenas limitou a olhar para o outro prato com certo desdém, sem ao menos ponderar se porventura havia nele algo que pesasse contra si. Inesperadamente, porém, o prato negro moveu-se de leve, e aos poucos esse movimento foi aumentando, até que de todo se deslocou para baixo, fixando-se por fim no solo, enquanto no ar mantinha-se suspenso o belo prato ornado de ouro. Que pecado tão grande teria cometido ele a ponto de deslocar completamente para baixo o prato tenebroso? Nesse instante, um anjo que esteve algum tempo a mirá-lo de longe, saltou para perto dele e o ergueu nos ares por sobre a imensa balança. Dali ele viu atônito uma pequenina rosa vermelha atirada bem no fundo do prato escuro. Então se lembrou do dia em que, numa bela manhã de domingo, roubara do quintal vizinho uma exuberante flor. O teu grande pecado, disse resoluto o mensageiro de Deus, não foi teres roubado a flor, mas não a teres levado às mãos daquela a quem tu amavas e que ainda hoje sofre de amor por ti. Dizendo isso, o ser divino bateu fortemente as asas e, num movimento precipitado, lançou-o com força nas profundezas do abismo. A lenda do cravo, de Vespasiano Tourinho. Era uma manhã formosíssima e serena, de um céu azul suavíssimo. O sol dourava o píncaro dos montes, e as cataratas límpidas e diáfanas gemiam por entre os penedos, enquanto as flores, as mimosas flores do campo, entornavam de seus cálices brancos e purpurinos os perfumes mais doces, mais sutis, que a brisa mansa, muito mansa, ia levando pelos mares afora. Os pássaros, os alegres pássaros, lequedejando as asas, cantavam num chiuro melifo, numa melopéia sonorosa, os hinos dos cívonos das selvas. Além, os reverberos do sol comburente espalhavam-se, fúlgidos e ardentes, na superfície lisa, azul e transparente do lago adormecido. Era tudo um poema de edênica beleza, uma manhã formosíssima e serena. Diana, formosa caçadora de cabelos negros, voltava do bosque. Vinha contrariada. Seus rijos seios de púrpura e de neve tremiam no arfar constante do seu colo de deusa. Seus lindos olhos, azuis cor de turquesa, lançavam de quando em quando lampejos de uma cólera sufocada, e seus lábios rubros, nacerados com 2 pétalas de rosa, franziu-se numa gentil impertinência, num gracioso movimento de zanga. É que, no bosque, ela, a Diana, a formosa caçadora de cabelos negros, inutilmente tentara apanhar uma pequena coça que, na planície verde de acalantadora campina, tranquila à sombra de florida acácia, vira beber água na trêmula corrente de um cristalino arroio. O lindo, o esguio animalzinho era tímido como uma garça. Seu pelo cinzento lilás despedia ondulações macias como veludo, e seu corpo era franzino e flexível como os caniços da lagoa. Diana, ao vê-lo, à sombra da florida acácia, desejara-o. Mas apenas ele, o lindo, o esguio animalzinho, avistou-a, dispara a correr lépido, lépido como a seta ligeira dos nossos guaranis.
Vendo assim frustrado o seu desejo, zangara-se Diana e prometera a si mesmo apanhar, ainda que morta, a fugitiva coça. E por isto correra em sua perseguição, tão leve que seus pés, como quem nem tocavam nas flores que esmaltavam a planície verde da alcondorada campina. Diana correra sempre, porém inutilmente. Já não lhe valia a leveza de seu corpo, já não lhe valia o seu poder de deusa. Em vão chamava em seu auxílio os faunos todos do bosque e invocava a correr sempre, sempre o poder dos outros deuses. Já não valia nada. A coça, a ligeirinha coça, franzina e flexível como os caniços da lagoa, leve como uma brisa que desgrenhava os cabelos de sua perseguidora, ia desaparecendo por entre os amaranhãs da amaranhada floresta. Diana arquejara de cansaço e voltara triste e contrariada, sem achar com quem desafogar a sua despeitada cólera. Uma só flor não encontrara à beira do caminho que, folha por folha, pétala por pétala, não despedaçasse enraivecida. O céu azul, puro, sem nuvens, parecia-lhe sorrir-se por vê-la mais fraca do que a corçazinha, e o vento a incomodava, porque ia cantando alegre, melódico, por entre as ramas chorosas das macieiras e os verdes alcantis das escarpadas montanhas. Capítulo 2. Assim, pois, voltava Diana do bosque, quando no caminho, à sombra de um arvoredo, cujos frutos eram da cor do sol, sobre um montículo de relva, encontrou um jovem e lindo pastor que a fitava admirado, vendo-lhe as faces incendidas de vivo rubor e os cabelos bastos de azeviche, desnastrados aos ombros pelos sopros da brisa. O pastorzinho era loiro como as espigas em flor, e seus olhos grandes, muito grandes, tinham um esmalte suave e docíssimo dos céus. Diana, ao ver que ele notara o seu desalinho, mais encolarizada ainda, e no seu poder de deusa, agarrara-o, a fim de lhe arrancar os olhos. Debalde, o pastorzinho tímido, ajoelhado, suplicava-lhe perdão. Ai, senhora, dizia ele, chorando. Ai, não arranqueis os olhos ao pobre do pastor, que mal nenhum tem feito. Meus olhos, que vos fizeram meus olhos? Com que olhos olharei para a Genisa? Ai, senhora, com que olhos? Se fitei-vos assim, se fitei-vos. Ai, foi por achar-vos formosa. Sim, foi isso. E o pastorzinho, tímido, ajoelhado, suplicava-lhe perdão, chorando lágrimas cristalinas como as gotas do rocio. Ela, porém, inclemente, arfando, os cabelos soltos, os lábios crispados, arrancara-lhe, um a um, seus olhos grandes e azuis, como o esmalte suave e docíssimo dos céus. Capítulo 3. Diana, depois de consumar seu abominável crime, ficara arrependida, e o profundo sofrimento daquele que de dor fizera morrer a seus pés sucumbia-lhe de remorso, pesava-lhe na alma como uma montanha de chumbo. Então o murmúrio das cataratas límpidas e diáfanas que gemiam por entre os escolhos parecia-lhe recriminá-la, e ouvia no gojeio triste, muito triste, do gaturano as notas últimas, trêmulas e soluçantes, da súplica do pobre pastor. Diana ficara entristecida. Suas faces banharam-se de copioso pranto, e chorou tanto que seus soluços ressoaram pelo bosque afora, até a mais sombria e mais isolada das grutas. Zéfiro sussurrejava ao longe, muito longe, lá onde o sol desponta doirando o píncaro dos montes. Mas ouviu-lhe os soluços que ressoavam pelo bosque afora e veio consolá-la. E tanto acalentou-a, murmurejando, tanto beijou-lhe as faces carinhosamente,
tanto que ela adormeceu à sombra daquele mesmo arvoredo, cujos frutos eram da cor do sol, deixando cair a seu lado, de entre as mãos, os olhos ainda quentes e marejando de lágrimas do pastorzinho loiro, como as espigas em flor. Capítulo 4. Mais tarde, não era mais manhã, nem era tarde ainda. Diana despertou. Já lascia o sol em pino. Profundo era o silêncio e a calmaria. O vento não sussurrejava pelos chorosos ramos das macieiras e o gaturamo sonoro não cantava mais. Diana olhou, escutou. Tudo era paz, tudo era tranquilidade na face da natureza, e a seu lado, aonde haviam caído os olhos, aqueles olhos grandes, muito grandes, que barbaramente arrancara, balouçando-se ao sopro da brisa, viçoso, verde, cheio de vida, exalante de aroma, erguia-se agora um mimoso cravoeiro, em cuja haste única alvejavam 2 lindos cravos brancos, muito brancos, como blocos de neve, que a terra fizera nascer dos olhos do infeliz pastorzinho, para perpetuar o seu sentimento. Foi assim que nasceu o cravo branco. Cravo, Rosa e Jasmim, de Joaquim Araújo. Uma mulher tinha 3 filhas. Indo a mais velha passear a uma ribeira, viu dentro da água um cravo, debruçou-se para apanhá-lo e desapareceu. No dia seguinte sucedeu o mesmo a outra irmã, que descobriu dentro da ribeira uma rosa. Por fim, a mais nova ninguém mais a viu, por querer apanhar um jasmim. A mãe das 3 moças ficou muito triste e chorou, até que um filho, que depois teve, quando se achou grande, perguntou à mãe por que é que chorava tanto. A mãe contou-lhe como então ficara sem as suas 3 filhas. Pois dê-me, minha mãe, a sua bênção, que eu vou por este mundo em procura delas. Foi. Num caminho encontrou 3 rapazes em uma grande verraria. Chegou ao pé deles. Olá, que é isso? Um dos 3 respondeu: Ó Senhor, meu pai tinha umas botas, um chapéu e uma chave que nos deixou. As botas em a gente as calçando e eles dizendo: botas, põe a mim em qualquer banda, é que se aparece onde se quer. A chave abre todas as portas e o chapéu em se pondo na cabeça, ninguém mais vê quem o põe. O nosso irmão mais velho quer ficar com as 3 coisas para si, e nós queremos que se repartam a sorte. Isso arranja-se bem, disse o rapaz, querendo harmonizá-los. Eu atiro esta pedra para bem longe, e o que primeiro a apanhar há de ficar com as 3 coisas. Assentaram nisso, e quando os 3 irmãos correram atrás da pedra, o rapaz calçou as botas e disse: Botas, leve-me ao lugar em que está minha irmã mais velha. Achou-se logo numa montanha escarpada, onde havia um grande castelo, fechado com grossos cadeados. Com a chave, todas as portas se lhe abriram. Andou por salas e corredores, até que deu com uma senhora linda e bem vestida, que estava muito alegre e que, ao vê-lo, gritou com espanto: Ó Senhor, como é que pôde entrar aqui? O rapaz disse-lhe que era seu irmão e contou-lhe como é que tinha podido chegar ali. Ela também lhe contou a felicidade de que gozava. O seu único desgosto era não poder o marido quebrar o encanto em que andava. Sempre lhe tinha ouvido dizer que só se desencantaria quando morresse um homem que tinha um condão de ser eterno. Conversaram bastante e, por fim, a moça pediu-lhe que se fosse embora, porque podia vir o marido e fazer-lhe mal. O irmão disse que não tivesse cuidado, porque trazia consigo um chapéu que, em ele o pondo na cabeça, ninguém mais o via.
De repente, abriu-se a porta e apareceu um grande pássaro. Nada viu, porém, porque o rapaz apenas sentiu barulho, pôs logo o chapéu. A menina foi buscar uma grande bacia dourada e o pássaro meteu-se dentro, transformando-se em um rapaz formosíssimo. Em seguida, olhou para a mulher e exclamou: Aqui esteve gente. Ela ainda negou, mas viu-se obrigada a confessar tudo. Pois se é teu irmão, para que o deixasses ir embora? Não sabias que isso era motivo para eu o estimar? Se cá tornar, dize-lhe para ficar que eu o quero conhecer. O rapaz tirou o chapéu e veio cumprimentar o cunhado, que o abraçou muito. Na despedida, deu-lhe uma pena, dizendo: Quando te vires em alguma aflição, se disseres, valha-me aqui o rei dos pássaros, há de passar-se tudo como quiseres. Foi o rapaz embora, dizendo às botas que o levasse onde estava a sua segunda irmã. Aconteceram pouco mais ou menos as mesmas coisas. À despedida, o outro cunhado que vinha encantado em peixe, deu-lhe uma escama. Quando te vires em alguma aflição, dize, valha-me aqui o rei dos peixes. Por fim, chegou também à casa da irmã mais nova. Achou-a em uma caverna escura, com grossas grades de ferro. Foi, entre lágrimas e soluços, dar com ela muito magra. Assim que o viu, gritou: Quem quer que vós sejais, tirai-me daqui para fora. Ele então deu-se a conhecer e contou-lhe como achou as outras irmãs muito felizes, só com o desgosto de não se poderem os seus maridos desencantar. A irmã mais nova contou-lhe como estava em poder de um velho hediondo, um monstro que queria casar com ela por força e que a tinha ali presa, por ela não lhe querer fazer à vontade. Todos os dias, o velho monstro vinha vê-la para lhe perguntar se já estaria resolvida a tomá-la como marido e para lhe dizer que se lembrasse que nunca mais teria liberdade, porque ele seria eterno. Assim que o irmão ouviu isto, lembrou-se do encantamento dos dois cunhados e pensou em apanhar o segredo da eternidade do monstro. Aconselhou a irmã que fizesse a promessa de casar com o velho, se ele lhe dissesse o que o tornava eterno. De repente, o chão estremeceu todo, sentiu-se um grande furacão e entrou o velho, que chegou ao pé da menina e lhe perguntou: Ainda não estás resolvida a casar comigo? Tens de chorar todo o tempo em que o mundo for mundo, porque eu sou eterno e quero casar contigo. Pois casarei contigo, disse ela, se me disseres o que é que faz que nunca morras. O velho desatou as gargalhadas. Pensas que me poderias matar? Só se houvesse quem fosse ao fundo do mar buscar um caixão de ferro que tem dentro uma pomba branca que há de pôr um ovo e depois trouxesse aqui esse ovo e mo quebrasse na testa. E tornou a rir, na certeza de que não havia quem fosse ao fundo do mar achar o caixão. Agora tens de casar comigo, porque já te descobri o meu segredo. A menina pediu ainda uma demora de 3 dias, e o velho foi-se embora muito contente. O irmão disse-lhe então que tivesse esperança, pois dentro em 3 dias estaria livre. Calçou as botas e achou-se à borda do mar. Pegou na escama que lhe deu o cunhado e disse: Valha-me aqui o rei dos peixes. Apareceu logo o cunhado, muito satisfeito, e assim que ouviu o acontecido, mandou vir à sua presença todos os peixes. O último que chegou foi uma sardininha, que se desculpou por se haver demorado. Prendera-se num caixão de ferro que estava no fundo do mar. O rei dos peixes deu ordem aos maiorais que fosse buscar o caixão ao fundo das águas. Trouxeram-no. O rapaz, assim que o viu, disse à chave: Chave, abre-me este caixão. O caixão abriu-se,
Mas, apesar de todas as cautelas, fugiu-lhe de dentro a pomba branca. Disse então o rapaz para a pena: valha-me aqui o rei dos pássaros. Apareceu-lhe o cunhado para saber o que ele queria, e assim que eu soube, mandou vir à sua presença todas as aves. Vieram todas. Só faltava uma pomba, que veio por último, desculpando-se com haver chegado ao seu buraco uma antiga amiga, que estava há muitos anos presa, e a qual tinha estado a arranjar alguma coisa de comer. O rei dos pássaros disse que ensinasse ao rapaz onde era o ninho em que a pomba estava, e lá foram. O rapaz apanhou o ovo que ela já tinha posto e disse às botas que o levasse à caverna onde estava a irmã mais moça. Era já o terceiro dia e o velho vinha pedir o cumprimento da palavra da menina. Ela, que já estava aconselhada pelo irmão, disse que se reclinasse no seu regaço. Mal o apanhou deitado, com a maior firmeza, quebrou-lhe o ovo na testa e o monstro, dando um grande berro, morreu. Os outros dois cunhados quebraram ao mesmo tempo o encantamento. Vieram ali ter e foram com as suas mulheres, que ficaram presas, visitar a sogra, que viu seu choro tornado em alegria na companhia da filha mais nova, que lhe trouxe todos os tesouros que o monstro tinha juntado na caverna. As Fadas das Flores. Numa linda manhã de maio, andava uma menina pelo campo a colher flores para levar um belo ramalhete à sua mãe. Como lhe faltavam flores azuis para o matizar, lembrou-se de que à beira de um regato próximo crescia uma grande porção de miosotes, que são aquelas flores a que os estrangeiros costumam dar nas suas línguas o lindo nome de "Não te esqueças de mim". A linda menina completou com elas o seu formoso ramo e, como estava cansada, apeteceu-lhe sentar à fresca, vendo a água muito limpa a brincar por cima dos seixos brancos. Vai senão quando ouviu uma vozinha muito fina e muito suave que lhe dizia assim: "Menina, gosta de brincos de ouro?" Olhou em roda e viu uma dama muito miudinha e muito bonita, toda vestida de amarelo, com uma coroa de ouro na cabeça, de pé em cima de uma florzinha dourada. A menina arregalou os olhinhos com pasmo, mas, como era muito bem educada, replicou: "Gosto sim, minha senhora. Diz-me o seu nome, por favor." "Chamo minha fada amarela", respondeu a senhorita, "e sou a rainha dos botões de ouro, dos malmiqueres, das giestas, de todas as flores amarelas, em suma. Olhe, aí vem as minhas manas, a fada vermelha e a fada azul." A pequena viu então outras duas damazinhas que avançavam, uma vestida toda de vermelho e a outra toda de azul. "Muito bons dias, minhas senhoras", disse ela com a maior delicadeza. "Bons dias, menina", disse a fada vermelha. "Eu cá vivo no meio das papoulas, e todas as flores encarnadas e cor-de-rosa são minhas súditas. As papoulas, as madressilvas, as rosas bravas, um rol delas, enfim." "Pois eu", disse a fada azul, "sou senhora das flores de borragem, das campainhas, dos miósites, das congoças, de todas as lindas flores azuis que nascem por esses campos." "Estimo muito conhecê-las, minhas senhoras", redarguiu a menina. "Acho-as muito bonitas e muito interessantes, mas são horas de ir para casa. E então adeus, até outro dia." "Nós vamos acompanhá-la, minha menina", disseram então as fadas. E, de feito, com grande espanto da pequena, saltaram para as flores que ela tinha na mão e aninharam-se gentilmente no cálice delas, a vermelha numa papoula, a amarela num botão de rosa, a azul no miósite,
A menina dirigiu-se para casa, levando-as na mão, sem dar pelo seu peso, e de caminho iam elas cantando a seguinte cantiga: Não maltrateis as flores, que são presente de Deus. Deram-lhe os anjos as cores, vem-lhe o perfume dos céus. Para que os olhos da gente deleite, mandou Deus que as florinhas se enfeitem, envergando os vestidos tafus, amarelos, vermelhos, azuis. Crianças, sede bem-vindas aos nossos campos louçãos. Vinde, entre coisas tão lindas, escolher a plenas mãos. Para que os olhos da gente deleite, mandou Deus que as florinhas se enfeitem, envergando os vestidos tafus, amarelos, vermelhos, azuis. Temos no rico tesouro joias de todo matiz, muita prata, minas de ouro, safiras, pérolas, rubis. Para que os olhos da gente deleite, mandou Deus que as florinhas se enfeitem, envergando os vestidos tafus, amarelos, vermelhos, azuis. A rosa branca, lenda alemã, conta a popular tradição que em tempos desfrutavam os cônegos da Catedral de Lubeck um privilégio originalíssimo. Consistia este em lhes ser anunciado o dia em que deviam morrer, por intermédio de uma rosa branca que mão invisível lhes colocava milagrosamente sobre a respectiva cadeira de couro onde costumavam rezar. Um dia entra o cônego Rabundo na catedral, risonho e feliz, cônego robusto e rubicundo, em toda a forte pujança de sua mocidade. Mal, porém, dá com os olhos na cadeira em que ia sentar-se, foge-lhe instintivamente a cor do rosto. O desgraçado acabava de ver com destino para si a rosa fatal que lhe anunciava o passamento. Sem, porém, perder de todo a serenidade, Rabundo, a quem por forma nenhuma quadrava aquela extravagante ideia de falecer tão cedo, pega na rosa com as pontas dos dedos, como se até lhe receasse tocar, e sorrateiramente a coloca sobre a cadeira do cônego que lhe ficava ao lado. Este, ao reparar naquele tremendo prenúncio, por tal modo se assusta, que redondamente cai no chão, sem dar sinal de vida. Bastara o medo para o matar. A morte, porém, que se não deixa facilmente engodar por estratagemas humanos, e já irrevogavelmente havia resolvido empolgar naquele dia o cônego Rabundo, apresentou-se-lhe pessoalmente a citá-lo em forma, de modo que o mísero não teve remédio senão preparar-se para a triste jornada e, cheio de remorsos pelo mal que inutilmente havia causado a seu colega, prometeu aos outros cônegos, para que fato igual não tornasse a repetir, vi lá do outro mundo, quando fosse chegada a ocasião, anunciar-lhes a hora da morte, batendo-lhes com a clava de ferro à porta da cela. E disse que durante anos o cônego Rabundo cumpriu fielmente a sua promessa, até que a reforma veio acabar com este e outros milagres. História de uma folha e de uma flor, de Cleodon Fonseca. Era uma vez uma folha verde como a esperança, que se inclinava pendida da vergôncia de uma planta por sobre um regato que passava. E vivia tão bem essa folha, mirando-se como um narciso no espelho líquido das águas em movimento. Mas no extremo da haste que sustentava a folha, abriu-se uma tarde um botão. Desse botão nasceu uma flor muito bela e muito loira, aromática e pura, em cujo seio mimoso os colibris e as borboletas deixavam um ósculo puro e leve. Um dia a folha apaixonou-se pela flor, declarou-lhe amor
a flor aceitou e começaram a namorar. O mesmo Zéfiro que soprava a flor passava muito de leve na face da folha, levando-lhe 1000 promessas de esperança. O mesmo orvalho que beijava a folha, ao subir para o éter, quando despontava o sol, passava pela flor, contando-lhe o segredo da alma de quem ama. Uma vez a folha, que não se conhecia, porque estava louca de amor, quis beijar a flor, porém mal se remexeu, sentiu que do galho não se podia separar. No seu liame estava o enigma, e a folha, chorando, dirigiu-se à flor. Loira flor, de que nos serve continuarmos amando-nos, quando não podemos viver juntas por toda a vida, pois se o frágil galho nos separa de ti? Se tu me amas, falou a ingênua flor, despenca-te da verjonte que te prende e vem para onde estou. Não sejas ingrata, querida flor, exclamou a folha. Bem sabes que te amo, talvez mais do que tu a mim. Mas se me despencar daqui, não te alcançarei e serei tragada pela corrente. A flor, dessa vez, pensando mais, deu razão à folha, e esta, que conhecia mais a vida, falou: Bem, loira flor, eu que sinto aproximar-se de mim o vendaval do destino, vou, antes de partir, dar-te meu último conselho. Sabes bem que, se nós nos juntarmos, seremos tragadas pela corrente, e iremos ao léu, sofrendo, sofrendo nós dois. E eu que te amo, não quero que sofras junto de mim. Mas quero sofrer contigo, disse a flor. Como tens boa alma, exclamou a folha, sorrindo, mas com o íntimo chorando. Eu irei, tu ficarás sempre linda, sempre viçosa, e espera, junto de ti nascerá talvez uma folha mais verde que eu, mais cheia de esperança, e tu irás com ela. Ela te amará mais, porque tu mereces, e eu... Nesse instante, as lágrimas inundaram o coração da folha. E eu seguirei só. Esquece-me, loira flor. Sei que não poderei te esquecer nunca, de ti levarei saudades. E a flor deu o último adeus à folha que a amava. Adeus, ser feliz. Nesse momento soprou um vento forte, o vendaval do destino, e a folha, escapulindo da haste, foi misturar suas lágrimas com as águas do regato, e foi levada pela corrente, para o rio, depois para o mar da vida. A flor da felicidade. Existiu em outras eras uma menina formosíssima e bondosa como um anjo. Era tão boa que sofria imensamente quando via alguém sofrer sem poder minorar-lhe as mágoas. Uma vez, abatida por ver tanta miséria humana, a que não podia dar alívio, adormeceu chorando em uma extensa planície e durante o sono teve uma visão estranha. Ao passo que em sua frente surgia de uma nuvem um anjo fulgurante, de rútilo diadema, por trás se perfilavam 2 figuras negras e sinistras, como um triste presságio. O anjo falou então e disse: Se és corajosa, arranca teu coração e enterra-o profundamente no solo. Dele brotará uma flor tão bela, tão maravilhosamente, que todo mortal que aspirar seu perfume experimentará uma felicidade celeste. Por um momento dessa felicidade, suportará sem queixumes todos os tormentos da existência humana. A menina arrancou o coração, plantou-o fundamente na terra e regou-o com seu pranto. Da terra brotou então uma planta de fantástica beleza, de luxuriante verdura e flores muito brancas, de cálice cor de sangue. Todo mortal que dela se aproximava era invadido por uma onda de felicidade inexprimível, esquecendo por momentos as misérias terrestres. A flor crescia cada vez mais brilhante, e de sua exuberante folhagem desprendia-se um hino de harmonia celestial.
Quando os anjos souberam da existência da maravilhosa planta, pediram a Deus que lhes permitisse virem buscá-la a fim de a transplantar para o paraíso. Acedeu o Todo-Poderoso ao pedido e os anjos voaram a caminho da terra. Quando chegaram, porém, junto da magnífica planta, uma voz muito fraca que dela emanava disse-lhes: Deixai-me, eu floresço para a consolação da humanidade e não viveria no paraíso, porque só posso prosperar em um solo saturado de sangue e de lágrimas. Os anjos não fizeram caso dessa súplica, mas foram vãos todos os esforços que fizeram para arrancar do seio da terra. Os homens, na sua louca vaidade, escarneceram do zelo impotente dos anjos, mas estes pediram a Deus que os vingasse de tal escárnio. Deus, escutando-os, lançou seus raios sobre a flor e ela desapareceu da terra. Mas suas raízes ficaram, e muitas vezes, nas calmas noites de primavera, um perfume doce e misterioso atravessa os ares, e então as raízes renascem, cobrindo-se de folhas verdes. O seu doce perfume excita sempre os coléricos ciúmes dos anjos, e então o trovão ribomba, e o seio despedaça as tenras folhas, e a planta maravilhosa não floresceu jamais. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com